Antes mesmo que o tempo existisse, antes que o universo fosse formado e antes que a terra recebesse suas primeiras águas e terras, Jesus já existia. Ele não surgiu em um momento específico da história, mas esteve presente desde a eternidade. O apóstolo João nos revela essa verdade de forma clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Essas palavras mostram que Jesus não apenas existia, mas que sua existência é eterna e que ele compartilha a mesma natureza divina do Pai. Ele não é uma criação, mas o Criador. O evangelista continua explicando: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Isso significa que tudo o que existe, o céu, a terra, os mares, os animais, as estrelas e até mesmo a vida humana, veio à existência através de Jesus. Ele é a fonte de tudo, e nada no universo escapa ao seu poder. Essa verdade é reforçada pelo apóstolo Paulo quando escreve: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 17. O conceito de eternidade de Cristo também está ligado à sua soberania. Antes que houvesse qualquer lei, governo ou autoridade, Jesus já possuía domínio sobre todas as coisas. Ele não apenas participou da criação, mas sustenta a criação continuamente. Sem ele, nada permanece. Essa é a primeira revelação fundamental. Jesus não é apenas o Messias que nasceu em Belém, mas é o Deus eterno, soberano sobre tudo, desde antes da fundação do mundo. Desde o início, ele também estava envolvido no plano de redenção da humanidade. Antes mesmo do pecado de Adão e Eva, Deus já havia determinado que seu filho se tornaria o Salvador. Paulo explica isso em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso mostra que a obra de Cristo não é uma resposta improvisada ao pecado, mas parte de um plano eterno que Deus estabeleceu antes da criação. Além disso, Jesus é descrito como aquele que dá vida a tudo. O autor de Hebreus declara: ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Isso reforça que não só ele criou todas as coisas, como continua a mantê-las, sustentando o universo inteiro com sua autoridade e poder. A eternidade de Cristo também é mostrada no Antigo Testamento. O salmista declara: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo capítulo 90, versículo 2. Embora o salmista se refira a Deus de forma geral, entendemos que Jesus, sendo Deus, é incluído nessa eternidade. Ele sempre existiu fora do tempo e participa do governo do universo desde antes de qualquer coisa ser criada. Outra demonstração da eternidade de Cristo pode ser vista nas profecias messiânicas. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui vemos que o Messias que viria a nascer em Belém não teve origem em um momento específico da história. Sua existência remonta à eternidade antes de qualquer criação. A eternidade de Cristo nos ensina algo essencial sobre sua natureza. Ele não é limitado pelo tempo, espaço ou circunstâncias. Ele não envelhece, não nasce e não morre como as criaturas. Ele é imutável e sua existência é contínua. Isso traz segurança e confiança aos que creem, pois aquele que nos criou e que sustenta todas as coisas
está eternamente vivo e sempre presente. Além de ser eterno, Jesus também é o mediador da criação e da redenção. João capítulo 1, versículo 14 afirma: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Mesmo sendo eterno, ele se fez humano para habitar entre nós, mostrando que sua eternidade não é separada de sua misericórdia e amor pelos seres humanos. Ele, que sempre existiu, entrou na história para cumprir o plano de redenção que Deus estabeleceu desde a eternidade. Portanto, ao meditarmos sobre a eternidade de Cristo, compreendemos que Jesus não começou a existir em Belém, nem durante seu ministério terreno. Ele é eterno, soberano, criador de todas as coisas, sustentador do universo e planejador da redenção antes mesmo do pecado existir. Reconhecer essa verdade é fundamental para entendermos toda a Bíblia. Cristo é o centro da criação, o início de tudo e aquele em quem todas as coisas subsistem. A segunda parte da nossa reflexão sobre a eternidade de Cristo nos leva a compreender o papel do Verbo, aquele que estava com Deus e que de fato era Deus. João capítulo 1, versículo 1, já nos deixou claro que o Verbo existia no princípio. Mas é importante perceber que o Verbo não era apenas um mensageiro ou uma força. Ele compartilhava a própria essência de Deus. Isso significa que Jesus é plenamente divino, eterno, onisciente e onipotente. O apóstolo João continua explicando que o Verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo 2. Essa expressão indica comunhão, intimidade e unidade. Antes da criação, antes da formação da terra, existia uma relação perfeita entre o Pai e o Filho. Jesus não estava distante. Ele estava presente, ativo e participando da obra de Deus desde a eternidade. Tudo o que foi criado veio por intermédio do Verbo. João, capítulo 1, versículo 3, declara: "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." Isso inclui não apenas os elementos físicos, mas também princípios espirituais e a própria ordem do universo. Nada existiria sem ele, e nada escapa ao seu domínio. Paulo reforça esse ponto em Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 17. "Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste." O fato de que Jesus é plenamente Deus nos permite entender sua autoridade sobre a criação. Ele não apenas fez o universo, ele o mantém, sustenta e governa. Isso nos mostra que toda a história e a vida humana estão nas mãos de um ser eterno e fiel. Nada escapa ao seu plano, e tudo o que acontece está sob sua soberania. Além de ser o Criador, o Verbo também é o Redentor eterno. Antes mesmo que o pecado entrasse no mundo, Deus já havia planejado que seu Filho se tornaria o Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 nos lembra: "Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade." A obra de Jesus não foi improvisada. Ela foi determinada antes da fundação do mundo, mostrando a sabedoria e o amor de Deus desde a eternidade. Hebreus capítulo 1, versículo 3, explica que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui vemos que não apenas ele criou tudo, mas mantém a criação com seu poder contínuo. A vida, a ordem e a existência dependem dele. Essa é uma verdade vital para nós, pois nos mostra que não estamos à deriva em um mundo caótico. Há um Criador eterno que governa cada detalhe. O Antigo Testamento também confirma a eternidade e divindade do Verbo. O Salmo 90, versículo 2 afirma: "Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus." Jesus, sendo Deus,
está incluído nessa eternidade, o que reafirma que ele sempre existiu e sempre terá domínio absoluto sobre a criação. Além disso, a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Essa passagem aponta que o Messias teria uma existência eterna, antes mesmo de nascer fisicamente em Belém. O Verbo, portanto, é ao mesmo tempo eterno, criador e redentor. Ele não está sujeito ao tempo nem às limitações humanas. Sua vida e poder são contínuos, perfeitos e imutáveis. Ele é o fundamento da existência e a razão pela qual tudo permanece. Quando João, capítulo 1, versículo 14, declara: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Vemos que a eternidade do Verbo se uniu à história humana. Ele, que existia desde o princípio, entrou no tempo e espaço para cumprir o plano de redenção de Deus. Essa união de divindade e humanidade é essencial para entendermos a obra de Cristo na salvação da humanidade. Portanto, ao meditarmos sobre o Verbo que estava com Deus e que era Deus, compreendemos que Jesus é eterno, Criador, sustentador e redentor. Ele não começou a existir em Belém, mas sempre existiu e sempre existirá. Essa realidade nos traz segurança, confiança e esperança, pois sabemos que tudo o que ele planejou desde a eternidade será cumprido. Ao compreendermos a eternidade de Cristo, chegamos a uma das verdades mais profundas da Bíblia. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. João capítulo 1, versículo 3, já nos revela que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que nada no universo, nem mesmo a menor partícula, existe fora da vontade e do poder de Jesus. Ele é o autor e sustentador de toda a criação. Paulo reafirma essa realidade em Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 17. "Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste." Aqui percebemos que Cristo não apenas deu origem a todas as coisas, mas cada elemento da criação existe para ele. Tudo tem propósito e significado em relação ao seu plano eterno. O poder criador de Cristo se manifesta na ordem e harmonia do universo. Cada planeta, cada estrela e cada ser vivo foram planejados com precisão e cuidado por ele. Nada foi deixado ao acaso. A complexidade da criação reflete a inteligência infinita do Verbo eterno. Além disso, a vida humana é cuidadosamente sustentada por ele, desde o primeiro sopro de Adão até cada batimento de nosso coração. A Bíblia também nos mostra que Cristo está intimamente envolvido na manutenção da criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3 declara: "Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder." Essa afirmação demonstra que não apenas ele criou tudo, mas continua a manter cada detalhe do universo em funcionamento. O mundo não é autossuficiente. Depende continuamente da presença e do poder de Cristo. Além disso, todas as coisas criadas têm um propósito que se cumpre em Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36 explica: "Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém." Esta é uma das declarações mais profundas sobre a centralidade de Cristo. Ele é a razão última de tudo o que existe. A criação não é apenas um cenário, mas um reflexo do seu propósito e glória. O Antigo Testamento também confirma o papel de Cristo na criação. Salmo 90, versículo 2 declara: "Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus." Jesus, como Deus, participou ativamente de toda a obra da criação e sempre esteve presente
antes mesmo do início dos tempos. A profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 25, lembra: A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe sejamos iguais? Diz o Santo. Levantai-vos, comparai com ele e argumentai, para que sejais sábios. Isaías nos convida a refletir sobre a grandeza de Deus, e entendemos que Cristo, o Verbo eterno, é aquele que sustenta e governa toda a criação. Quando Jesus se fez carne, ele não deixou de ser o Criador. João capítulo 1, versículo 14 afirma: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mesmo entrando no tempo e espaço, ele continuou sendo o sustentador de tudo, mostrando que sua divindade é inseparável da sua humanidade. O entendimento de que Cristo criou tudo nos leva a reconhecer que nada é insignificante aos olhos dele. Cada pessoa, cada ato de bondade, cada oração e cada decisão tem valor porque fazem parte de sua criação e propósito. Saber disso nos dá confiança para viver com sentido e obedecer à vontade de Deus, sabendo que tudo está debaixo do seu controle. Portanto, ao meditarmos sobre Cristo como Criador, percebemos que Ele não apenas iniciou a criação, mas a sustenta e dá sentido a tudo. A glória do universo, a ordem da natureza e a vida humana estão todas ligadas a Ele. Todas as coisas existem para Ele e por Ele, e é nele que encontramos nosso propósito e segurança eternos. Uma das verdades mais extraordinárias sobre Jesus é que Ele foi o Cordeiro de Deus, escolhido antes da criação do mundo. Isso significa que o plano de Deus para a salvação da humanidade não foi uma reação ao pecado, mas algo estabelecido desde a eternidade. João Batista declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Mesmo que essa declaração tenha sido feita durante o ministério terreno de Jesus, ela aponta para um plano eterno, anterior à fundação do mundo. Paulo explica essa realidade de maneira ainda mais clara em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Aqui vemos que a redenção não foi um evento improvisado. Cristo foi predestinado para ser o Salvador, e sua encarnação na história humana era o cumprimento de um plano eterno de Deus. Além de ser o Redentor, Jesus também é o mediador da aliança entre Deus e o homem. Hebreus capítulo 9, versículo 15 declara: Portanto, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Isso mostra que o sacrifício de Cristo não é apenas histórico. Ele tem efeito eterno, pois foi planejado antes da criação. A ideia de que Jesus foi preparado antes da fundação do mundo também é expressa em Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso significa que Deus, em sua soberania, tinha um plano perfeito para que a humanidade fosse redimida por meio de Cristo. Nada foi deixado ao acaso. Tudo estava predestinado segundo o amor e a sabedoria divinos. O papel de Cristo como Cordeiro de Deus também se reflete em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso reforça que o sacrifício de Jesus não é apenas um evento passado. Ele foi escolhido e preparado para ser o Salvador antes mesmo da criação do universo. A importância do Cordeiro de Deus reside no fato de que ele tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, versículo 5, profetiza: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mesmo séculos antes de Jesus nascer, estava escrito que o Messias sofreria para redimir a humanidade. Essa profecia se cumpre perfeitamente em Cristo,
mostrando que ele é o plano eterno de Deus. Além disso, Jesus, como Cordeiro Eterno, revela a profundidade do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16 afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de Deus ter preparado Cristo antes da fundação do mundo demonstra que o amor divino é anterior ao tempo, à história e à própria humanidade. A preparação de Jesus também nos mostra que a salvação é fruto de um propósito eterno. Romanos capítulo 8, versículo 30, explica: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Cristo, como Cordeiro escolhido desde a eternidade, garante que aqueles que nele creem participem do plano eterno de Deus, recebendo perdão e herança eterna. Ao meditarmos sobre Jesus como o Cordeiro de Deus preparado antes da fundação do mundo, compreendemos que a história da redenção não começou com o nascimento de Cristo, mas com um plano divino estabelecido desde sempre. Ele é o centro do propósito eterno de Deus e a garantia de que a humanidade pode ser reconciliada com o Criador. Portanto, o Cordeiro de Deus nos revela que Jesus é eterno, predestinado, salvador e mediador. Antes mesmo que qualquer criatura existisse, ele já estava preparado para cumprir a obra de redenção. Sua vida, morte e ressurreição não são apenas eventos históricos, mas o cumprimento de um plano eterno, estabelecido pelo amor e pela sabedoria de Deus. A quinta parte de nossa reflexão nos leva a compreender que Jesus não apenas existia antes da criação, mas que ele também é o mistério de Deus revelado aos homens. Paulo nos revela em Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que se ocultou desde os séculos eternos, mas agora se manifestou e se revelou, conforme o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Aqui vemos que Jesus foi o plano secreto de Deus, oculto desde a eternidade, e que se revelou plenamente em sua encarnação. O apóstolo Paulo enfatiza que este mistério foi escondido por eras, mas que Deus o revelou no tempo determinado. Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10 afirma: e de anunciar a todos a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A revelação de Cristo permite que compreendamos os propósitos eternos de Deus, dando-nos acesso à sabedoria que antes estava escondida. O mistério revelado também inclui a união de judeus e gentios em um só corpo em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 6, declara que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Esse plano de redenção foi estabelecido antes da fundação do mundo, mas somente em Cristo ele foi manifestado claramente. Além disso, a manifestação do mistério inclui a revelação de que Cristo é o primogênito de toda a criação e o cabeça da Igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18 explica: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a Igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Isso demonstra que Cristo não apenas criou, mas também governa e sustenta toda a criação, e é o centro do plano eterno de Deus. O mistério também envolve a redenção da humanidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 afirma: mas falamos a sabedoria de Deus, mistério oculto, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Isso nos mostra que a obra de Cristo
foi planejada antes mesmo do início do tempo, e seu objetivo é a glória e salvação dos que creem. Ao longo das Escrituras vemos que esse mistério estava presente de forma velada. Isaías capítulo 48, versículos 6 e 7 diz: Desde os dias antigos não falei em segredo, desde que se firmou a minha palavra, e agora o enviei, e farei isto. Agora anuncio desde o início e desde a antiguidade que não se ocultou, e digo: Eis que sou o Senhor, e não há outro, não há Deus senão eu. Eu sou justo, e há salvação. A manifestação de Cristo revela esse plano secreto que sempre existiu, confirmando que nada do que acontece no mundo foge ao conhecimento ou ao controle de Deus. O mistério revelado também mostra que Cristo é o único caminho para a reconciliação com Deus. João capítulo 14, versículo 6 declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desde a eternidade, o plano de Deus incluiu que a humanidade seria redimida somente por meio de Cristo, o Verbo encarnado. Portanto, meditar sobre a manifestação do mistério escondido desde os séculos nos ensina que Jesus não é apenas um personagem histórico, mas o plano eterno de Deus para a criação, a redenção e a glória. Ele é o centro de tudo o que foi planejado antes da fundação do mundo, e sua revelação nos permite compreender o propósito eterno de Deus e nos aproxima dele pela fé. Ao refletirmos sobre Cristo e a eternidade de seu plano, percebemos que ele é o centro da história da salvação. Desde antes da criação do mundo, Deus estabeleceu que Jesus seria o Redentor da humanidade caída. Isso é confirmado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala sobre a semente da mulher. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é o primeiro anúncio de Cristo como Salvador, antes mesmo que o pecado entrasse no mundo, revelando o plano divino de redenção. O plano de salvação se manifesta plenamente em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5 afirma: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui vemos que o plano de Deus não é improvisado. A salvação foi determinada desde a eternidade, garantindo que aqueles que crerem em Jesus tenham vida eterna. Paulo explica que Cristo é o meio pelo qual tudo foi reconciliado. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Isso significa que a obra redentora de Jesus não se limita aos homens. Toda a criação é impactada e renovada por sua ação. Jesus também é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e profetas. Lucas capítulo 24, versículo 47 registra: E que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Desde o Antigo Testamento, Deus preparou o caminho para que a salvação chegasse por meio de Cristo, cumprindo profecias e revelações divinas. O apóstolo Pedro reforça que Cristo foi predestinado antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 afirma: Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus não são acontecimentos isolados, fazem parte de um plano eterno que Deus estabeleceu desde o princípio. A história da salvação inclui também a revelação da graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse ato de amor estava previsto desde a eternidade e revela que Jesus foi escolhido como o Redentor antes que qualquer ser humano pecasse. Além disso, Cristo é a ponte entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 9, versículo 15 afirma: Portanto, ele é o mediador de uma nova aliança,
para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Isso mostra que a salvação é completa, eficaz e eterna, pois foi planejada pelo próprio Deus e executada por seu Filho. A história da salvação, planejada desde a eternidade, é um testemunho do amor e da sabedoria de Deus. João capítulo 3, versículo 16 declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos a centralidade de Cristo em todo o plano divino. Ele é o Salvador preparado antes da criação, manifestado na história e ativo na vida de cada crente. Portanto, meditar sobre Jesus e a história da salvação nos mostra que nada é casual. Desde antes da fundação do mundo, ele foi escolhido para ser Redentor, Mediador e Salvador. Toda a história humana, toda a criação e todo o plano divino convergem em Cristo, tornando-o o centro de nossa fé, esperança e vida eterna. Ao compreendermos a eternidade de Cristo e o seu papel na criação e na salvação, vemos que ele possui autoridade eterna. Jesus não é apenas um personagem histórico, ele é o Filho de Deus, com poder e domínio sobre toda a criação. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14 descreve: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram aproximar-se dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Esta passagem mostra que Cristo tem autoridade que ultrapassa o tempo e as circunstâncias humanas, sendo soberano sobre todos os povos. Paulo reafirma a autoridade do Filho em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso demonstra que toda a autoridade, tanto espiritual quanto terrena, está submetida a Cristo. Jesus possui autoridade sobre a criação, como já vimos em João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não apenas criou o universo, mas o mantém e governa. Cada lei da natureza, cada movimento das estrelas e cada vida humana estão sob seu domínio eterno. A autoridade de Cristo também se manifesta em seu poder para perdoar pecados. Lucas capítulo 5, versículo 20 e 21, descreve: E vendo a fé deles, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Este poder não é limitado ao tempo ou espaço, ele revela sua divindade e autoridade espiritual, mostrando que somente ele tem poder sobre a alma e sobre a vida eterna. O Salmo capítulo 110 diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Este salmo profético aponta que Cristo recebe de Deus Pai a autoridade suprema, sendo exaltado acima de todos os reinos e governos, confirmando a soberania eterna do Filho. A autoridade de Cristo também se estende sobre a Igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 declara: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o pôs por cabeça sobre todas as coisas para a Igreja. Cristo não apenas governa a criação, mas também dirige e protege seu povo, garantindo que a Igreja esteja sob sua liderança eterna. Além disso, o livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11 mostra que Cristo é Senhor de toda a história. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve no livro o que vês, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A designação de Alfa e Ômega demonstra que ele é o princípio e o fim, e que todo o tempo e toda a história estão sob seu controle. A autoridade eterna do Filho
também garante que a promessa de salvação será cumprida. João capítulo 10, versículo 28 declara: Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo, como Senhor eterno, protege e sustenta aqueles que creem, cumprindo fielmente o plano divino de redenção. Portanto, meditar sobre a autoridade eterna do Filho nos revela que Jesus é soberano, governante, criador e redentor. Seu poder não tem limites. Ele governa o universo, sustenta a criação e protege a Igreja. Reconhecer sua autoridade é essencial para compreender a profundidade do plano de Deus e a centralidade de Cristo na história e na eternidade. Além de ser o Criador e Redentor, Jesus também é o sustentador de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 17 declara: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isso significa que cada elemento do universo, desde a menor partícula até os planetas e estrelas, depende de Cristo para continuar existindo. Ele mantém a ordem, a vida e o equilíbrio de todas as coisas, garantindo que o mundo continue funcionando segundo a vontade de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, reforça essa ideia. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo sustenta a criação não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Sua autoridade mantém tudo em harmonia, evidenciando sua divindade e poder eterno. O salmista já havia proclamado essa verdade séculos antes. Salmo 90, versículo 2 afirma: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Isso confirma que Jesus, como Deus eterno, é o sustentador de tudo, desde o princípio até os dias atuais. Cristo também sustenta a vida humana. Atos capítulo 16, versículo 31 lembra: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A vida espiritual e a salvação estão nas mãos de Cristo, que sustenta a fé e protege aqueles que confiam nele. Ele é o fundamento, não apenas da criação física, mas também da vida espiritual de cada ser humano. O poder sustentador de Cristo é evidente na manutenção da criação física e na preservação da ordem natural. Romanos capítulo 11, versículo 36 declara: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Cada evento, cada lei da natureza e cada elemento do universo existem por causa de Cristo e para a sua glória. Além disso, Cristo sustenta a Igreja e o seu povo. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 afirma: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A Igreja depende de Cristo para crescer, prosperar e cumprir o propósito divino na Terra. A manutenção do universo também inclui os princípios espirituais e a ordem moral. Provérbios capítulo 3, versículo 19 e 20 declara: O Senhor pelo saber fundou a terra, pelo entendimento firmou os céus, pelo seu conhecimento se fendem os abismos e as nuvens destilam o orvalho. A sabedoria de Cristo está presente em toda a criação, sustentando tudo de maneira perfeita e ordenada. Portanto, meditar sobre Cristo como sustentador nos mostra que ele não apenas criou tudo, mas continua a manter e governar a criação. Sem ele, nada existiria, nada subsistiria, e nem mesmo a vida humana seria preservada. Reconhecer essa verdade fortalece nossa fé, confiança e dependência de Jesus em todas as áreas da vida. Cristo não é apenas o Criador, sustentador e redentor. Ele é também o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Esta designação mostra que Jesus é eterno,
abrangendo todo o tempo, desde antes da criação até o fim da história, governando tudo com sabedoria e poder. Essa verdade é reforçada em Isaías capítulo 48, versículos 6 e 7. Desde os dias antigos, não falei em segredo, desde que se firmou a minha palavra, e agora o enviei e farei isto. Agora anuncio desde o início e desde a antiguidade que não se ocultou, e digo: eis que sou o Senhor, e não há outro. Não há Deus senão eu. Eu sou justo, e há salvação. Jesus, como o Verbo eterno, é o cumprimento dessa promessa de salvação e soberania desde o princípio. O título de Alfa e Ômega nos mostra que Cristo possui autoridade sobre toda a história. Ele inicia o plano divino, sustenta cada etapa da criação e da história humana e concluirá tudo segundo a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 também confirma: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Cristo está acima do tempo, acima das circunstâncias e acima de todas as criaturas, garantindo a consumação do plano divino. Ser o Alfa e o Ômega significa que nada ocorre fora do controle de Jesus. Cada nascimento, cada morte, cada evento histórico e cada ação humana entram dentro do plano eterno de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cristo, como Alfa e Ômega, coordena tudo para cumprir a promessa de Deus. O título também revela que Jesus é o destino final da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele não apenas iniciou o universo, mas será o agente da sua consumação. Nada escapa à sua autoridade e visão eterna. Além disso, ser Alfa e Ômega reforça a certeza da salvação para os crentes. João capítulo 10, versículo 28 declara: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqueles que estão em Cristo não precisam temer o futuro, pois Ele, que é o princípio e o fim, garante proteção, direção e vida eterna. O Alfa e o Ômega também simboliza plenitude e totalidade. Cristo engloba todo o plano divino: criação, redenção, sustentação, julgamento e consumação. Apocalipse capítulo 2, versículo 23, explica que Jesus conhece cada pensamento e intenção do coração humano. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Sua eternidade e autoridade abrangem tanto a criação física quanto a moral e espiritual. Portanto, ao meditarmos sobre Cristo como Alfa e Ômega, entendemos que Ele é eterno, soberano, controlador da história, sustentador da criação e cumprimento final do plano divino. Nada escapa ao seu domínio, e todo o universo existe sob sua autoridade. Reconhecer isso fortalece nossa fé, confiança e esperança em Jesus Cristo. Ao chegarmos à conclusão desta série, é essencial entendermos que Jesus é eterno, soberano e o centro de toda a criação e da redenção da humanidade. João capítulo 8, versículo 58, declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Com estas palavras, Jesus revela que sua existência não está limitada pelo tempo. Ele sempre existiu, antes de qualquer ser humano ou qualquer criação. A eternidade de Cristo é confirmada em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve no livro o que vês e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Estas declarações enfatizam que Jesus é o início e o fim de todas as coisas, governando o universo e a história humana, com autoridade eterna. Paulo também reforça a soberania de Cristo em Efésios capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o pôs por cabeça sobre todas as coisas para a igreja.
Jesus não apenas criou todas as coisas, mas mantém e dirige toda a criação, garantindo que o plano eterno de Deus se cumpra plenamente. O conhecimento da eternidade de Cristo nos leva à compreensão de sua missão redentora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, declara: Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Desde a eternidade, Cristo foi preparado para ser o Salvador, revelando o amor e a sabedoria de Deus para toda a humanidade. A Bíblia também nos mostra que a fé em Cristo nos conecta à eternidade. João capítulo 3, versículo 16 afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é apenas um evento histórico, é uma realidade eterna que se cumpre naqueles que creem em Jesus. Cristo, como sustentador, garante que nada do universo ou de nossas vidas está fora de seu controle. Colossenses capítulo 1, versículo 17 reforça: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cada ser humano, cada evento e cada detalhe do universo são sustentados por ele, evidenciando sua soberania e cuidado contínuo. A revelação de Cristo como Alfa e Ômega, Criador, Redentor e Sustentador, nos leva a um chamado à fé e confiança plena. Romanos capítulo 10, versículo 9 explica: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A eternidade de Cristo nos dá segurança, sabendo que aquele que nos criou e sustenta a tudo tem poder para salvar e guiar aqueles que nele confiam. Além disso, a eternidade de Cristo nos revela a profundidade do amor de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 declara: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Desde a eternidade, Deus planejou a redenção por meio de Cristo, garantindo que a salvação seja um presente para todos os que creem. Finalmente, ao meditarmos sobre a eternidade de Cristo, compreendemos que toda a história, toda a criação e toda a vida humana se encontram sob seu domínio. Jesus é o princípio e o fim, o Redentor preparado antes da fundação do mundo e o sustentador eterno de todas as coisas. Nossa resposta deve ser fé, obediência e confiança plena em sua soberania. Portanto, reconhecer a eternidade de Cristo nos fortalece, nos dá esperança e nos direciona a uma vida de fé, sabendo que aquele que governa desde antes da criação estará conosco para sempre, conduzindo-nos à vida eterna. Se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, na descrição deste vídeo deixamos o link para o melhor curso bíblico disponível, que vai guiar você a compreender de forma clara e profunda as Escrituras Sagradas. E se você ainda não tem a sua própria Bíblia, também colocamos na descrição um link especial para que você possa adquirir a sua com desconto. Não perca essa oportunidade de fortalecer a sua fé e caminhar mais perto do Senhor.